Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lara e eu vou iniciar a aula que meu grupo vai fazer para o trabalho de eletromagnetismo 2, que é uma aula sobre linha de transmissão. E para falar sobre esse assunto, primeiro a gente tem que se fazer uma pergunta, que é o que são linhas de transmissão? Tecnicamente falando, uma linha de transmissão é um circuito de duas portas, no qual cada uma delas consiste em dois terminais diferentes, um terminal de entrada e um terminal de saída. No terminal de entrada, a gente pode ter um circuito qualquer que tenha uma tensão de saída, que fornece tensão para essa entrada da linha de transmissão, ou uma fonte mesmo geradora. E já na saída, a gente geralmente vai ter alguma carga, alguma coisa que feche esse circuito. Quando a gente pensa em linhas de transmissão, a gente pensa principalmente nas linhas de transmissão de energia elétrica, né? Aquelas linhas de transmissão a longas distâncias que transmitem energia em altas tensões, desde as usinas geradoras até as indústrias ou então as cidades que vão fazer uso dessa energia. Um par de fios também pode ser considerado uma linha de transmissão. Então, meio que linhas de transmissão são qualquer coisa que transmitam energia de um lugar para o outro. Existem alguns tipos de linha de transmissão, e o primeiro delas é essa linha de transmissão TEM, que tem como característica principal ter o campo magnético e o campo elétrico completamente transversais à direção de propagação da linha, que é o exemplo das linhas de alta tensão. Então, a rede elétrica, as linhas de transmissão da rede elétrica são desse tipo. E o segundo tipo de linha de transmissão que a gente tem são as linhas de transmissão de alta ordem, que tem pelo menos uma componente do campo, ou do elétrico, ou do magnético, na mesma direção da linha de propagação. Para a gente poder analisar essas linhas de transmissão de uma maneira um pouco mais fácil, a gente usa uma coisa chamada modelo de parâmetros concentrados, que basicamente é um modelo simplificado de uma linha de transmissão para que a gente consiga analisá-la mais fácil. Que é essa primeira foto aqui que vocês estão vendo nesse slide. A gente tem primeiro a representação dos fios paralelos e depois embaixo a seção, que é um circuito equivalente de uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão possui alguns parâmetros. Primeiro a gente tem os parâmetros da linha, que são os resistores, os indutores, a condutância dessa linha, geralmente associada aos isolantes, e a capacitância. Nós temos também os parâmetros geométricos, que são esse Azinho e esse Bzinho, que vão depender do tipo de linha, ou seja, se ela for coaxial, paralela ou de placas paralelas, esses valores vão mudar. E também os parâmetros constitutivos, que dizem respeito ao material da linha de transmissão. Então, tanto dos condutores da linha, quanto dos isolantes. Nessa foto aqui, de novo, na imagem da direita, a gente tem justamente as fórmulas para cada tipo de linha e para cada um dos parâmetros. Nas linhas de transmissão, a gente também tem uma coisa que são essas equações de linha que servem para a gente poder analisar o que está acontecendo tanto com a tensão quanto com a corrente. Se a gente olhar esse circuito equivalente aqui, essa primeira foto aqui da figura, a gente tem esse circuito equivalente de uma linha de transmissão, e analisando e aplicando a lei de Kirchhoff nesse primeiro nó N da imagem, a gente vai possuir essa formulazinha aí do lado, essa pequena equação. E se a gente dividir todos os termos por ΔZ, que é justamente o tamanho dessa linha, e fazendo esse ΔZ tender a zero, no limite em que ΔZ é igual a zero, tende a zero no caso, a gente obtém essa equação diferencialzinha, essa primeira que está aqui embaixo. Se a gente fizer a mesma coisa, aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no segundo nó, nesse nó N mais 1, a gente vai possuir essa daqui de baixo, essa equação diferencial aqui de baixo. Tudo isso com ΔZ tendendo a zero, a gente possui elas todas com isso. E essas são as equações de telegrafia, são as equações de linha de transmissão. Essa equação diferencial aqui do lado é meio que a mesma equação, só que para o domínio fasorial. Então, se a gente estiver falando de fasores, números complexos, a gente usa essa equaçãozinha aqui do lado. Me chamo Ana Flávia, eu vou falar sobre casos especiais de linhas de transmissão sem perda. O primeiro caso que temos é quando a linha de transmissão está em curto, né? Em vez de você ter ali uma carga ali associada, fechando ali o circuito, você faz um jumper, né? Ali nos terminais. Uma característica, né, desse tipo de linha de transmissão é que a impedância de entrada dessa linha ela vai ser dada sobre a tensão de curto-circuito sobre a corrente de curto-circuito. Fazendo aqui as manipulações algébricas, a gente consegue chegar nesse valor aqui, né, de impedância, que é igual a JZ0, que é a impedância característica da linha, vezes a tangente de ΔL. E quando a gente está tratando, né, sobre impedância, a gente sempre faz ali uma associação entre uma impedância constituída entre uma parte real, que é puramente resistiva, e uma parte imaginária, que a gente está tratando ali de reatância. Nesse caso, por nós não termos uma carga e a linha está em curto, nós só teremos ali a impedância reativa, que pode adotar um comportamento ou indutivo ou capacitivo, a depender, né, ali dos fatores da linha. E aí aqui, com essas formulazinhas, a gente consegue chegar num valor de indutância, né, equivalente, e da capacitância também equivalente. E aí uma das utilidades, né, desse tipo de linha, que é com base no comprimento dela, né,
usando aqui essas relaçõezinhas, a gente pode realizar a substituição de capacitores ou indutores por uma linha de transmissão, que a construção, né, de um capacitor, de um indutor, com determinados valores, né, de capacitância ou indutância é muito mais complexo e caro do que você fazer uma linha de transmissão que está em curto. E passando agora para o próximo tipo, né, de linha, né, a gente está tratando aqui agora sobre uma linha de transmissão em aberto, no qual esse nosso ZL, né, a impedância da carga, ela é infinito. E aí, a partir disso, a gente consegue chegar nas relações de tensão e de corrente de circuito aberto. E aí a gente pode definir essa impedância, ela vai ser a relação, né, entre essa tensão e essa corrente, que vai resultar em menos J vezes a impedância característica, vezes a cotangente de beta-L. A gente tem também algumas aplicações, né, de medição de curto-circuito e circuito aberto. A gente pode estar utilizando um equipamento, né, que é um analisador de circuito, que ele tem a capacidade de medir a impedância de qualquer circuito ali conectado a seus terminais, no qual a gente pode usar para estar medindo a impedância de curto-circuito e a impedância de circuito aberto. E com isso a gente consegue chegar na impedância característica da nossa linha, né, o nosso Z0, e na nossa constante de fase, que é o nosso beta. Mas, quando a gente está tratando ali linhas de comprimento, tem algumas características que a linha vai apresentar dependendo do seu comprimento. Se a gente considerar ali que a linha ela é L igual a N, lambda sobre 2, no caso, comprimento de onda, e aí N sendo um inteiro, a gente utilizando ali a relação, né, tangente beta-L, a gente vai chegar aqui, quando temos esse comprimento, essa relação tangente beta-L ela vai ser igual a tangente de N vezes π, que no caso vai resultar em zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a impedância de entrada ela vai ser igual à impedância da linha, o que significa que quando a gente tem uma linha suficientemente grande, que é esse comprimento, né, de N vezes lambda sobre 2, não há alterações da impedância da carga. Logo, se a gente tem um gerador ali conectado a uma carga com uma linha de transmissão sem perda e com esse comprimento, esse gerador ele irá induzir as mesmas tensões e corrente na carga como se a linha não existisse, né? Não vai ter influência ali da linha na carga. E aqui falando no nosso último caso especial, a gente tem uma linha de transmissão com um quarto de comprimento de onda. E aí, fazendo a relação, né, da constante aqui, né, beta-L, a gente tem que esse beta-L vai ser igual a π sobre 2. E aí, utilizando aqui a fórmula de impedância de entrada, né, que é essa relação aqui da impedância característica com a impedância da carga, a gente vai chegar em que a impedância de entrada vai ser igual ao Z0 ao quadrado sobre a impedância da carga, para esse comprimento, para uma linha com esse comprimento. E aí, uma característica desse tipo é que, devido à linha não ter perda, toda a sua potência incidente vai ser transferida para a carga ZL. E quando temos também uma linha de transmissão casada, que é quando a impedância da carga é igual à impedância característica, a gente tem que a impedância de entrada vai ser igual a essa impedância característica para qualquer ponto ali, Z da linha, e o coeficiente de reflexão, né, que é ali a imagem ficou aqui em cima, eu coloquei como T, vai ser igual a zero, logo que vai resultar aqui, toda a potência incidente vai ser entregue à carga, independente do comprimento de linha. Tudo bem, gente? Eu sou o Arthur e eu vou começar falando aqui sobre a propagação de ondas em uma linha de transmissão. Então, a propagação das ondas, ela vai sempre depender da velocidade, que pode variar de acordo com o meio em que ela está. E, além disso, ela também vai depender principalmente de dois parâmetros, que é a da constante de propagação e da impedância característica. A gente pode ver ali nas duas equações de onda, que a Lara já falou antes, que se você manipular elas algebraicamente, vai dar aquela fórmula ali embaixo da constante de propagação, que vai dar sempre um resultado complexo, em que a parte real vai ser a constante de atenuação de linha e a parte imaginária vai ser a constante de fase na linha. Dentro da matéria, a gente tem dois tipos de linha, que é a linha passiva e a linha ativa, mas mais de 90% das situações que a gente vai ver vai ser sempre linha passiva, salvo alguns raros casos que vão ser mencionados depois pela Ana Flávia. Mas, tanto na linha passiva quanto na linha ativa, a constante de fase na linha precisa ser maior que zero, porque se ela for igual a zero, quer dizer que não há propagação, e se for menor, quer dizer que o sentido da propagação é contrário ao desejável. E com relação à constante de atenuação na linha, quando for uma linha ativa, ela vai ser maior do que zero, e se for uma linha passiva, ela vai ser maior ou igual a zero. Com isso, a gente consegue calcular a impedância característica, que é utilizado para a gente poder fazer um casamento de impedância, e com isso conseguir garantir a máxima transferência de energia possível entre dois dispositivos, e assim evitar reflexão e dispersão de sinal, e facilitar uma propagação mais eficiente. Quando a gente projeta uma linha de transmissão, a gente tem que sempre buscar minimizar o máximo possível das perdas resistivas, e para fazer isso a gente vai usar sempre condutores com a mais alta condutividade possível e de elétricos com a condutividade mais baixa possível, o que vai resultar em uma resistência e uma condutância muito pequena. E como foi falado anteriormente, a linha de transmissão ela vai ser caracterizada pela constante de propagação e impedância,
E tudo isso depende também da frequência angular e dos parâmetros que foram falados lá pela Lara no começo. E para a linha ela chegar mais perto de ser sem perdas possível, tem que obedecer todos esses critériozinhos que eu coloquei ali embaixo. E o coeficiente de reflexão, de tensão, ele basicamente ele serve para poder medir o quanto um sinal é refletido quando há o desacordo entre a impedância da linha e a impedância da carga ou da fonte. Sempre que o Z da linha e da carga não forem iguais, pode acabar gerando uma onda estacionária, não é sempre que ocorre, mas pode ocorrer. E nas ondas estacionárias, elas basicamente são padrões fixos de oscilação, em que a sua onda incidente é refletida quase perfeitamente. Aí vamos criar pontos fixos, que são os nós, e os pontos de vibração máxima, que é o ventre. O coeficiente de reflexão, ele basicamente mostra quando pode ocorrer as ondas estacionárias. E o único jeito da onda estacionária ser perfeita é se o coeficiente de reflexão for igual a 1. E para finalizar, a gente vai falar agora das entradas da linha, que elas precisam sempre variar a sua posição devido à formação de ondas estacionárias quando as linhas são desadaptadas. A gente consegue confirmar tudo isso e calcular pelas fórmulas que são mostradas abaixo. Bom, conversando agora um pouquinho sobre a carta de Smith, o que seria ela, né? A carta de Smith ela é uma ferramenta para a gente avaliar o projeto de linhas de transmissão, principalmente quando a gente quer fazer linhas de transmissão com impedância casada, né? Quando a gente quer um casamento de impedância. E vamos começar então primeiro entendendo as escalas da carta de Smith. Primeiro a gente tem a escala mais externa, que mostra o comprimento de onda em direção ao gerador, então ele mostra para a gente a movimentação de cargas ao longo da linha de transmissão, mas indo em direção ao gerador. De forma contrária, a gente também tem a escala que mostra para a gente o movimento da carga na linha de transmissão indo em direção à carga, que seria a escala de comprimento de onda, que é a que está representada pelo quadrado amarelo ali embaixo. E, além disso, a gente também tem uma escala que associa o comprimento de onda com a defasagem de fase, né, ao longo do círculo unitário. Em paralelo com isso, a gente tem que saber alguns conceitos também para conseguir avaliar esse gráfico, que é para um círculo, né, que contém o mesmo valor em módulo, para o coeficiente de reflexão, que é um pouquinho do que a gente vai ver no próximo slide, para o coeficiente de reflexão de tensão, existe uma razão de onda estacionária associada a ele. Ou seja, todo o valor de S desse círculo ele é igual, tá? Porque ele só depende justamente do coeficiente de reflexão. E aqui na figura a gente consegue ver claramente o círculo ROI, né, que mostra pra gente a razão de onda estacionária. Além disso, né, a gente tem aqui vendo melhor, né, a carta de Smith. Ela associa ali a parte real com a parte complexa, né, dos meus parâmetros. E a gente tem que se atentar que o significado físico ele se encontra apenas no interior do círculo unitário. Fora disso, ele não tem significado físico. E, além disso, também muito importante é que os valores de impedância eles são normalizados justamente para caber dentro desse círculo unitário. Então, quando eu vou olhar para uma impedância, ZL, por exemplo, eu não olho para ZL. A gente olha para ZL sobre Z0. Ela é sempre normalizada. E como a gente está falando de um círculo, né, a gente consegue achar equações paramétricas que definem o meu coeficiente de reflexão ao longo do círculo unitário, que são justamente essas. A da esquerda, que mostra em relação à resistência normalizada, RL, e na direita, em função da reatância normalizada, XL. Comentando agora um pouquinho do casamento de impedância, né? O casamento de impedância é justamente quando ZL, ou seja, quando é igual a Z0, ou seja, quando a impedância característica for igual à impedância da carga. Nesses casos, não ocorre reflexão na carga, ou seja, toda a potência que eu entrego para a carga, ela chega na carga. Só que isso não acontece sempre, né? É muito difícil a gente ter uma situação em que há o casamento de impedância de fato. Então, o que a gente faz? A gente projeta um circuito de casamento de impedância, né? A gente coloca ali um stub em paralelo com a linha de transmissão e quando a gente coloca esse stub, a gente passa a ter um problema de 2 graus de liberdade, né? Onde 1 grau de liberdade é delimitado pela distância D, da posição do stub até a carga, e do tamanho do circuito stub. E a função desse circuito é justamente transformar a admitância D na admitância L e a admitância S em menos JB, porque quando a gente faz isso e coloca essas duas admitâncias em paralelo, a gente consegue justamente fazer o casamento de impedância. E por isso é o que a gente tem. Muito obrigado e até a próxima.